Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Vou trazer primeiro aqui. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Obrigado. Meus queridos, é uma alegria enorme, uma satisfação estar junto com os irmãos nesta manhã, nesse feriado que o Senhor preparou. Hoje é feriado do que mesmo? Dia da criança? É dia da criança, mas é o nome de um santo. Qual que é? Nossa Senhora Aparecida? Nossa não, é deles. Nossa não é não. Glória a Deus. Enquanto tem uns aí que estão com a senhora deles, nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, é uma alegria enorme estar junto com vocês aqui, conhecendo mais uma parte do povo de Deus, nosso amado irmão aqui, um maninho, vou te chamar de maninho. Já tá, é de casa. A cabeça é a mesma, cabeçudinho também. Meus queridos, eu acho engraçado como as coisas são. Ontem eu conversando com o nosso irmão, a gente vê aquela alegria, aquela satisfação, aquelas brincadeiras, é coisa de cearense mesmo, conta piada, é uma benção. A gente nunca imagina o que acontece, o que ele passou. Quando ele começou a falar, eu falei assim, meu Deus do céu, eu estava julgando ele por ele um palhaço que brincava, que era maravilhoso, eu gosto, não com maldade. Que normalmente o povo nordestino, a maioria é muito animado, principalmente o cearense. É aquela satisfação, né? Fala aí, cadê o povo cearense aqui? Ué, vocês são de Riba também, hein? Eu sei que vocês são lá, tem pelo menos o sangue. E a gente é bem animado. Eu nunca imaginei aquilo que o nosso irmão tinha passado. E quando ele começou a contar o testemunho dele aqui, eu falei, meu Deus, olha só que, como é que pode? Por trás de um sorriso, houve todo um processo de sofrimento, mas hoje, Deus tem usado a vida dele, nos dias de hoje, para aqueles que estão tristes, que estão abatidos, que estão desanimados, que estão com medo, passando alguns problemas, seja restaurado, seja renovado, e possa voltar a sorrir. Porque Jesus, queridos, é a nossa alegria. Ele é a nossa satisfação. Então, quando nós estamos firmados em Jesus Cristo, as coisas é diferente. É totalmente diferente. Jesus Cristo falou o seguinte, eu dou para vocês a minha paz. A minha paz é de vocês. Paz, o que o mundo está esperando de paz é o fim das guerras, os fins disso, o fim daquilo. Mas, querido, a paz que Jesus Cristo nos dá é o seguinte, tudo ao nosso redor está se esbagaçando, mas nós estamos tranquilos. Nós não entramos em desespero. Às vezes nós começamos a ficar aflitos, mas lembramos que Jesus Cristo é aquele que nos dá a paz. E nosso coração começa a ficar calmo. Eu lembro de uma vez de um quadro que foi pintado, que ganhou um prêmio, não lembro exatamente, foi um prêmio bem importante. E o quadro era o seguinte, era uma cachoeira fazendo aquele desenho que a gente vê de cachoeira, como fosse aquele barulho. Quando você vê, você já nota que existia um barulho, pela forma que estava, e tinha um ninho de um pássaro. E o pássaro, juntamente com os seus filhotes, tranquilo, bem suave. Por quê? Pois ele estava em paz. Tudo ao redor dele estava fazendo barulho, aquela cachoeira, aquelas águas descendo, mas ele estava em paz. Do mesmo jeito, é o cristão quando está firmado em Cristo. Dependendo das coisas que vão acontecer ao seu redor, você está em paz. Amém, querido? Outra coisa, a gente está brincando com esse negócio de glória a Deus. Recentemente eu vi um vídeo dele, não sei se os irmãos chegaram a ver no Facebook. O vídeo dele é o seguinte, ele está no meio ele vai pegar os seus filhos na escola e um monte de gente se reúne assim para brincar. E sabe qual que é a brincadeira? Glórias a Deus. A Bíblia fala que muitos ainda vão dizer que Ele é Senhor, que Ele é Deus. É uma brincadeira. Alguns estão zoando, mas não tem noção que estão dizendo glórias ao Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Alguns podem falar que Ele é louco, tem aquele jeitão dele, mas por essa loucura, Jesus acabou utilizando Ele, e muitas pessoas hoje falam glória a Deus, glorificam ao Senhor. Mesmo que ainda não seja de todo o coração, mas um dia, em nome de Jesus Cristo, isso pode acontecer. Amém, querido? Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de
de Efésios, capítulo número 5. Vamos ler alguns versículos, número 18 em diante. Nosso amado irmão Rodolfo, quando nos fez o convite, ele falou assim: olha, eu quero que você ministre uma imersão, tal. Eu falei: opa. Eu comecei a pensar o que eu vou pregar, o que eu posso ministrar. Aí você começa a pensar em um monte de coisa. Aí você pensa o tema, bom, imersão, mergulhar. Aí você lembra de um profeta que foi levado até um rio, que ele começou a entrar, que ele começou a isso e aquilo. Falei: bom, tá com a mensagem certinho. Aí você começa a olhar e analisar, só que você tem que orar, tem que pedir direção a Deus. E Deus fala assim: não é por aí não. E tinha uma mensagem que eu também já estava começando a preparar, que fala sobre o lugar secreto. No momento em que nós tiramos um secreto com o Senhor. E quando nós temos o secreto com o Senhor, quando nós estamos naquele lugar realmente secreto, que só eu e Deus está presente, eu me mostro verdadeiro. Eu mostro o quão falso eu sou, o quão hipócrita eu sou. Eu mostro os meus pecados, os meus erros. Eu pensei em pregar sobre isso aqui. Aí eu comecei a esboçar. Aí o Rodolfo: rapaz, eu não sei o que você preparou, mas lembra uma conversa que a gente teve um tempo atrás aí? Teve uma campanha na sua igreja lá sobre família. A gente tinha ido almoçar. Eu comentei um pouco sobre a mensagem que a gente tinha ministrado e tudo. Eu queria que você pregasse essa mensagem lá no imersão. Falei: família, imersão. Aí eu falei: então, eu estava pensando em pegar sobre lugar secreto. Aí ele falou o seguinte: pronto, você junta lugar secreto com família. Vamos fazer a junção. Ué, vamos ver, mas vamos orar, vamos pedir direção a Deus. E eu lembrava de uma mensagem que eu tinha preparado há muitos anos atrás. Há anos e anos atrás, tem mais ou menos, eu acho que uns 3 anos. Eu preguei ela na época que eu estava dirigindo minha congregação, uma única vez. Eu peguei essa mensagem, lembrei dela, comecei a dar uma revisada nela, refiz o esboço com algumas coisas, peguei base de alguns pregadores que eu conheço, que eu admiro, separei algumas coisas, e eu ainda estava meio em dúvida sobre se realmente era isso. Só que tem um dos tópicos que eu falo aqui sobre a questão da união, sobre a questão do nosso. E nosso irmão, quando ele falou a respeito da união, eu falei assim: é Deus confirmando a mensagem. O Senhor usando ele, falando assim: essa mensagem que eu quero que você pregue. Eu falei: amém. Então essa mensagem que eu vou ministrar. Efésios capítulo 5. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto o tipo de mensagem que eu prego é um jeito mais expositivo. Eu não gosto de sair do texto. Dificilmente eu prego diferente disso. E eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. Amém? Glória a Deus. Quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor? Vocês aguentam ficar a tarde toda ouvindo eu pregar? Olha! Pecado mentir, hein? Não pode. Glórias a Deus. Meus queridos, Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. A leitura é um pouco extensa. Eu vou ler só o versículo 18 e a gente vai esboçando no decorrer da mensagem, que a leitura é um pouco extensa. Versículo 18. Todo mundo está com a mesma versão da Bíblia aqui? Não, né? Eu estou utilizando uma revista corrigida. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Vamos pronunciar todo mundo juntos aqui? 1, 2, 3. Não vos embriagueis contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que Espírito que é? Espírito Santo. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu tenho sempre um propósito de orar. O nosso amado irmão já orou, não estou na oração dele, mas é um propósito que eu tive com Deus. E toda vez que eu for ministrar, quem já me conhece sabe que eu gosto de orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Quero te dizer obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor me concede e poder ministrar na tua igreja, Senhor. Esse tão grande privilégio, Senhor. Senhor, há um tempo atrás eu escrevi um sonho que eu tinha de pregar, Senhor, independente da placa de igreja, Senhor. O Senhor já me levou para pregar em várias igrejas, sem ser Assembleia de Deus. E isso, Senhor, é o resultado de um sonho que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu quero ministrar para os teus filhos que estão aqui, Pai, nesta hora, que não venceiam, mas venceu o teu Santo Espírito que vem falar com o teu povo, Senhor. O Senhor sabe que eu dependo de Ti, que eu careço de Ti, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Que a Tua palavra vá, Senhor,
e vai encontrar o coração, Senhor, que necessita. Aquele que está, Senhor, triste, desanimado, ele está restaurado, renovado, Senhor. E que possamos nesta manhã, Senhor, aprender mais e mais com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, a mensagem que eu quero ministrar para vocês desta manhã ela tem como título Como Ser Cheio e Andar na Plenitude do Espírito Santo. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele foi visitar uma cidade, a cidade de Éfeso. E nos diz a palavra do Senhor, isso você vai encontrar em Atos capítulo 19, nos diz a palavra do Senhor, que quando ele chegou nessa localidade, ele teve um encontro com alguns irmãos. E a primeira coisa que ele fez quando teve encontro com esses irmãos foi o seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo. Aí aqueles irmãos falam o seguinte: ué, o Espírito Santo, a gente não sabe o que é isso não, é de comer isso aí? Nós não sabemos o que é isso aí. Aí o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: tá bom, mas no que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João, batismo de arrependimento, batismo de se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados. E nos diz a palavra do Senhor que Paulo falou sobre o Espírito Santo, explicou sobre o Espírito Santo para eles. E Paulo foi orar. E nos diz a palavra do Senhor que quando Paulo orou e colocou a mão sobre aqueles homens, aqueles discípulos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em novas línguas e eles profetizaram. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam o revestimento de poder. E nos diz a palavra do Senhor, meus queridos, que naquela cidade, na cidade de Éfeso, um grande avivamento aconteceu. Os demônios, eles eram expulsos. As pessoas eram curadas. De tal maneira, o apóstolo Paulo estava pregando, estava ministrando, que as pessoas levavam lenços, para ele segurar um pouquinho, e depois pegar esse lenço e levar até o enfermo era curado com o lenço. Não é para a gente ficar usando esse tipo de coisa não, era naquele momento aquilo que estava acontecendo. Muitas pessoas estão invertendo a situação, não é isso. Os demônios, eles eram expulsos. Um grande avivamento estava acontecendo. E como que era o sinal do grande avivamento? Conversão de vidas. Pessoas estavam se convertendo. Pessoas que a cidade de Éfeso tinha um negócio muito voltado para feitiçaria, para idolatria. E nos diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 12, que aconteceu o seguinte, olha, versículo 18 na realidade, que aquelas pessoas que estavam se convertendo, eles pegavam os seus livros de feitiçaria, os seus livros de bruxaria, e iam até o centro da cidade, no meio daquela praça, eles queimavam, como um sinal da sua conversão, como um sinal de um grande avivamento que estava acontecendo. Na carta aos Efésios, Paulo traz algumas instruções para os irmãos. Ele começa a instruir os irmãos. E uma das instruções, meus amados irmãos, por tudo aquilo que havia acontecendo, tudo aquilo que aconteceu no período que Paulo estava lá, é o seguinte: olha, vocês não podem se embriagar com vinho onde há contenda, mas vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Esse é o ensino que Paulo começa a trazer para aqueles irmãos. E no decorrer da carta, meus amados irmãos, Paulo, ele vai explicar como os crentes podem fazer para ser cheios. Como os irmãos lá que estão em Éfeso, e também para os nossos dias de hoje, como eles podem fazer para ser cheios, e como que devem ser as atitudes daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Porque existe uma diferença de você estar cheio do Espírito Santo, e de você achar que está cheio, e as suas atitudes, os seus resultados são diferentes. E Paulo começa a trazer algumas instruções. E no texto que nós lemos, queridos, quando você for ler o restante inteiro, Paulo ele vai trazer algumas verdades. E eu quero destacar duas delas. A primeira verdade é como ser cheio do Espírito Santo. Qual que é a primeira verdade? Essa é a primeira verdade que nós vamos encontrar no texto. A segunda verdade, meus queridos, quais são as ações de quem está cheio e anda na plenitude do Espírito Santo? Porque depois que a pessoa está cheia do Espírito Santo, as suas ações, as suas atitudes tem que mudar.
Existem alguns resultados, existem algumas coisas. E outra coisa, e dentro dessas duas verdades, Paulo apresenta os ambientes em qual essas verdades elas vão refletir. O primeiro ambiente é o ambiente da comunidade, da igreja. Esse é o primeiro ambiente. Porque os irmãos, versículo 19, vão se reunir, vão cantar ao Senhor, vão ter salmos, vão adorar em espírito ao Senhor. O segundo ambiente com essas verdades vai refletir é no ambiente familiar. O tratamento da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, e dos pais para com os filhos, e dos filhos para com os pais. E o último ambiente é o ambiente da sociedade. Qual que é o último ambiente? Sociedade. No meio que você está inserido, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você tem contato com outras pessoas. Como ser cheio do Espírito Santo, nós iremos aprender aqui. E quais são os resultados de quem anda, de quem está cheio e de quem anda na plenitude do Espírito Santo. E os ambientes que ele vai refletir: comunidade, família e sociedade. Você pode dizer amém? Só que tem uma coisa, meus queridos, que nós temos que pensar. A primeira coisa é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas confundem a situação. As pessoas muitas vezes acham que a pessoa está cheia do Espírito Santo é aquela gritaria, é espernear, é sapatear, é só falar em línguas, é reteté, pra papai, e por aí vai. As pessoas estão pensando muito na questão da coisa visível. Acha que ser cheio do Espírito Santo está relacionado com alguma coisa visível, algum movimento, e usa como base o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não, porque houve-se um barulho, porque eles falavam em línguas, nós temos aquele fogo, e começa aquela coisa toda. Muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é isso. Muitas pessoas acreditam que ser cheio do Espírito Santo é fazer maluquices, rodar, pular, gritar, etc. Porém, Paulo ele faz uma comparação entre uma pessoa embriagada. Olha só a comparação que Paulo vai fazer entre uma pessoa que está embriagada com uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Como assim comparação? Não vos embriagueis, não se embriaguem, mas encham-se do Espírito Santo. Meus queridos, uma pessoa que está embriagada, está sob o domínio de uma substância estranha, e isso ela vai afetar algumas coisas. Ela vai afetar os seus sentimentos. Você já viu a pessoa embriagada? Sabe como é que é? Os seus sentimentos. Tem alguns que começam a chorar, aquela coisa, vira um bebê chorão. As suas emoções, as suas ações e atitudes. Aquele camarada é frouxo, mas quando bebe fica macho, fica uma beleza. Vira aquele rapaz, menino, vira corajoso. A sua fala começa a mudar. E as suas escolhas. Essas são as coisas que quando a pessoa está embriagada, está sob o domínio do álcool, vai afetar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas ações, as suas atitudes, a sua fala e as suas escolhas. E o interessante, que estar sob o controle do Espírito Santo, é você estar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Ao ponto de, primeiro, as suas palavras são influenciadas pelo Espírito de Deus. Segundo, as suas ações são influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, as suas escolhas são influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, as suas emoções. Como é que é o nome da sua empresa aí que é? Oficina? Como é que é? Oficina das emoções. Quando nós estamos dominados, influenciados pelo Espírito Santo, as nossas emoções são controladas. Está sob o domínio dele. Nosso irmão contando um testemunho. No começo entra em desespero, mas quando você deixa o Espírito Santo te influenciar, isso é controlado. Os seus sentimentos, eles são controlados, eles são influenciados pelo Espírito Santo. Da mesma maneira que uma pessoa embriagada, ela não tem um controle sobre si, ela perde
totalmente o controle. A pessoa que está cheia do Espírito Santo é diferente. Quanto mais cheia do álcool a pessoa está, mais ela perde o controle. Porém, quanto mais cheia do Espírito Santo, mais domínio essa pessoa tem. Lembra dos frutos do Espírito? Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais você tem domínio. Você não entra em desespero, porque a sua vida é controlada por alguém, por uma pessoa, e essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Deus, queridos. E uma coisa que nós temos que colocar em mente é o seguinte: não vos embriagueis. Ela é um quê? Ela é uma ordem. Sim ou não? Mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem ou não? Está no imperativo. Você tem que fazer. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é uma ordem. Ela não é uma opção. Nós não temos opção. Nós temos que ser cheio do Espírito de Deus. Não, talvez você tenha que ser cheio do Espírito. Não, é uma ordem. Paulo sendo utilizado por Deus quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele deu uma ordem. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando assim: ó, vocês devem ser cheios do Espírito Santo. É uma ordem que nós temos que receber. Eu quero te fazer uma pergunta: ficar bêbado é pecado? Sim ou não? Se embriagar é pecado? Fala, meu irmão, sim ou não? E agora eu quero fazer outra pergunta: se ficar bêbado é pecado, em contrapartida, que não é para se embriagar, é para ser cheio do Espírito Santo, a pessoa não está cheia do Espírito Santo, é pecado? Sim ou não? E aí? Da mesma maneira que Paulo, olha, vocês não podem se embriagar, mas você tem que se encher do Espírito Santo. Porque se você se embriagar, você está pecando. Mas também se você não for cheio do Espírito Santo, você vai estar pecando do mesmo jeito. O porquê que Paulo está falando isso aí? Nós vamos entender quando nós estamos lendo o capítulo 4. Quando ele fala, olha, vocês têm que se despojar do velho homem. Porém, vocês têm que se revestir do novo homem. Quem que era o velho homem? Adão. E agora quem que é o novo homem? Cristo. Não adianta simplesmente você deixar de lado o velho homem, não, tem uma contrapartida. E Paulo vai explicar: aquele que roubava, não roube mais, agora faça o quê? Trabalhe. E com um detalhe: trabalhe para que você tenha sustento e possa ajudar os demais irmãos. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. E ele vai continuar, trazendo toda uma lista, meus queridos. Não adianta simplesmente a gente nos despimos do velho homem, se nós não nos vestimos do novo homem, que é Cristo Jesus. Aí é que existe aquela separação. Nós temos está aí lá em Coríntios, temos aquela separação. Olha, a primeira, nós temos o crente espiritual, tem um homem espiritual, depois nós temos o homem carnal, e depois nós temos o homem natural. O homem espiritual é aquele que se revestiu do novo homem de Cristo Jesus e está buscando ser cheio do Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. O homem carnal é aquele que está ainda vestido com o velho homem. E o homem natural é aquele café com leite, minha boca, você não sabe. Já viu aqueles crentes que estão na igreja? Eles são convertidos, eles seguem a Jesus, eles acreditam em Cristo, eles estão na igreja, mas eles simplesmente falam o seguinte: olha, eu estou no salvo, tá bom, o restante se dane, para mim está tudo bem, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou aqui sentado no banco, se eu for simplesmente aqui um prego no banco, tá bom. Mas a Bíblia não ensina isso, querido. A Bíblia vai nos ensinar o seguinte: olha, se despediu do velho homem, revista-se do novo. Não adianta simplesmente você dizer que é um crente. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode levantar a mão, mas suas atitudes continuarem do mesmo jeito, meia boca, ralé, não adianta. Tem que se revestir do novo homem.
E como resultado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, querido. Você pode dizer um amém? E outra coisa interessante, meus amados irmãos, a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo não é de Deus, é sua. O que Paulo vai falar? Vocês devem se encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há conta, mas enchei-vos. Vocês se enchem do Espírito Santo. Uma ilustração para isso, meu querido, pode ser o seguinte: quando você está com sede, o que você faz? Você vai pegar, mas antes de você beber água, você tem um caminho. Você vai buscar água em algum lugar. Vai em algum lugar. E o mais interessante, a terra, ela é composta por quantos por cento de água? 70%, né? 70% de água, mais ou menos. Não sei exatamente, eu sou muito bom nesse tipo de coisa, não, biologia. O negócio é mais exato. Humanos, 70%. Aí tem mais uns 20% de terra. Uns outros 10%. Só que esses 70% são água salgada. E quando você quer beber, você tem que beber de uma água doce. E tem fontes específicas para isso. Não é em qualquer lugar que você encontra uma água que seja doce, que você possa beber. O que isso nos ensina, querido? Você não se enche do Espírito Santo, nem com qualquer coisa, não. Tem uma fonte, tem um lugar que você deve buscar. E é sua responsabilidade. Atos capítulo 19, que eu comentei para os irmãos, Paulo chegou lá naquele ambiente, lá em Efésios. Eles eram convertidos, eles eram crentes em Jesus, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo, porque é a obrigação deles buscar ser cheio do Espírito Santo. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, que aquela multidão foi se converter, eles fizeram uma pergunta: olha, o que nós precisamos fazer? E Pedro falou o seguinte: olha, se arrependa dos seus pecados, volte atrás dos seus pecados, dos seus erros, sejam batizados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Mas é vocês que têm que buscar, é a atitude de vocês. A responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é de cada cristão. Eu queria te fazer, meu querido, um desafio, para a gente trocar a palavra não vos embriagueis com vinho por outra palavra. Não assistam pornografia, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não seja dominado pelas suas emoções, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não deixe, fuja a palavra agora, a falta de perdão te dominar, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não deixe as práticas pecaminosas te contaminar, mas sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, querido. Em nenhum momento eu falei que seria fácil ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil. Nós temos que abdicar muitas coisas. Do mesmo ponto, meus queridos, que Paulo começa a falar que eles devem ser cheios do Espírito Santo, surge uma dúvida. Tá bom, nós temos que nos encher, mas como? Como nós devemos ser cheios do Espírito Santo? E o próprio apóstolo Paulo vai responder no versículo 19. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 19 vai dizer o seguinte: olha, vou ler do 18 para entrar no contexto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como Paulo? Falando entre vós, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Temos aqui pelo menos 5 coisas. Não, a gente tem o 19 ainda. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 5 coisas, meus queridos. 5 atitudes que nós temos que tomar para ser cheios do Espírito Santo. Primeira atitude, falando entre vós, falando entre vocês, com salmos. Falando entre vocês com salmos. Nós estamos em 2018. O que nós temos em 2018 agora? Temos o quê? Pode falar. Fala. Vocês têm eleições. Tá uma brigarada, menino. Tá vendo a hora dos crentes se pegar. Meu querido, você acha que se a gente passar muito mais tempo falando sobre eleição, falando sobre futebol, falando sobre filmes, falando sobre qualquer outra coisa, você acha que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Eu lembro de uma época que eu estava congregando em Diadema, o meu líder de jovens, quando a gente se juntava, a gente ficava até 1, 2 horas da manhã conversando, gente. A gente não via o tempo passar, a gente saía do culto, aí às vezes ele me dava carona para minha casa, que era caminho, pouca coisa, não era muito longe não, 1, 2 quarteirões que era para chegar em minha casa. E a gente começava a conversar, a gente ficava no carro lá conversando, papo vem, papo vai. E meus irmãos, nós falávamos sobre as grandezas de Deus, sobre as revelações que nós recebíamos da parte de Deus, das coisas que a palavra tinha. Muitas e muitas vezes a gente ficava com vontade. Se não me engano, teve uma vez que dentro do carro nós começamos a falar em língua. Nós tínhamos saído do culto. Já tinha acabado aquele ambiente com aqueles louvores. Acabou. Nós estávamos falando a palavra de Deus e nosso coração se enchia. Muitas e muitas vezes eu ficava com um dos jovens também. Quando não era com o líder, era com um dos jovens. A gente ficava até 1, 2 horas da manhã na esquina da minha casa. Ele parecia aqueles noiados que ficavam na esquina. Eu estava vendo a hora da polícia passar e levar nós. Nós ficávamos, e teve vezes que nós falamos em línguas estranhas. Nós olhávamos para um lado e para o outro, não estava ninguém. E falavam, quando nós estávamos falando da grandeza de Deus, da palavra de Deus. Falai-vos entre vocês com salmos. Como você é cheio do Espírito Santo? Olha, falando entre vós com salmos, hinos. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos reunimos e nós achamos que o momento de adoração, o momento de cantar é só na igreja, é só no culto. Não, em qualquer ambiente. Hinos que adorem ao Senhor, hinos que exaltem ao Senhor, hinos que glorifiquem ao nosso Deus. É dessa maneira que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, falando com vocês com hinos e cânticos espirituais. O que seriam os cânticos espirituais? Alguns vão dizer que é as línguas estranhas que os irmãos começam a falar. Eu acredito nisso. Isso é um dos cânticos. Mas aqueles hinos que exaltem ao Senhor através da palavra. Hoje os hinos que nós vamos escutando é só vitória, só vitória, só vitória. Recebe a cura, eu quero que você seja curado. É uma benção. Mas muitas vezes, queridos, os hinos estão deixando de lado a palavra que adore ao Senhor. Quer ver um exemplo? Para que entre o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Abrimos nosso coração, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor entre, para que o Senhor reine. Meus queridos, se não me engano é Salmo 90, eu não lembro exatamente qual é o Salmo, ou é 24, Salmo 24, que vai falar para que entre o Rei, para que entre o Rei. Quem é esse Rei? Jesus. Ó portais eternos, se abram
para que entre o rei. Quem é esse rei? Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos senhores. E quando foi que se cumpriu esse salmo, querido, essa profecia? No dia em que Jesus foi levado aos céus. Quando ele foi levado, que ele sumiu, ele veio para cá na terra, e agora ele precisava abrir os portais, para que ele entrasse, e para que um dia nós viéssemos entrar nesses portais também, querida. E quando ele foi chegando, os anjos olhou e viu que tinha uma pessoa desconhecida. Quem é esse? Jesus, o Rei da glória. Então abra-se os portais, para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O hino, querido, tem que partir dentro do seu coração. Você tem que adorar o Senhor dentro do seu coração. Não adianta simplesmente o ministro estar aqui cantando, louvando, adorando, se você estiver falando da boca para fora. Tem que ser do seu coração. É do nosso coração, querido. No nosso coração tem as piores coisas, tem muitas imundícias, tem a nossa hipocrisia, a nossa mentira, tem a nossa vaidade. Dentro do nosso coração tem os nossos maiores pecados, que só nós conhecemos no nosso íntimo, no nosso secreto. Mas quando o Senhor Jesus entra dentro do nosso coração, Ele faz uma limpeza geral. O Espírito Santo, como água, Ele entra dentro do nosso coração, Ele lava tudo, Ele limpa tudo, Ele purifica. E dentro do nosso coração flui um rio de água viva, que vai saindo dentro da gente, querido, que vai inundando vai inundando o nosso ser, o nosso interior, querido, e vai saindo para fora, sai de dentro para fora. E a adoração que está dentro da gente começa a sair, começa a inundar, querido, o nosso ambiente. É diferente, querido. Meu amado irmão, é diferente. Não adianta simplesmente eu cantar. Uma das minhas orações para o Senhor, e durante essa semana, pelas coisas que eu venho passando, fala: Senhor, eu falo bem, eu não tenho dificuldade para falar em público. Da mesma maneira que eu estou falando para vocês aqui, eu falo para 1000, 2, 3, 4, 5, não importa o tamanho das pessoas, vai tremer um pouquinho, mas é só. Então, não adianta eu falar bem, não adianta eu pregar bem, se o meu interior estiver sujo. Não adianta. Eu não quero viver de aparência. Essa tem sido minha oração ultimamente para Deus. Eu não quero viver de aparência. Eu não quero simplesmente ser conhecido. Olha, o pastor Osmar prega bem. Olha, ele gosta de pregar para jovem. Ele gosta de fazer isso. Não. Não adianta aquilo que eu vou viver por fora. O importante é aquilo que está dentro. Isso é no meu momento de intimidade. É no meu momento que eu estou com Deus, Ele me conhece. Como ser cheio do Espírito Santo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem momentos que é difícil a gente agradecer a Deus, a situação está complicada, está difícil, e a gente falar graças a Deus é difícil. É complicado, meus irmãos, é difícil. As coisas estão indo bem, graças a Deus, é difícil. É bem difícil. Você está demitido, graças a Deus, é difícil. Olha, seu filho está doente, a gente não dá muita esperança, graças a Deus, é difícil. Levar algum ente querido, como aconteceu com o nosso irmão, a gente agradecer a Deus, tentando entender o que aconteceu, é muito difícil. Mas é uma das maneiras que nós aprendemos como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo?
sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Meus queridos, uma coisa interessante, sempre que quando Paulo está ensinando aqui como ser cheio do Espírito Santo, ele fala sempre na questão de nós, e não o indivíduo. Ou seja, sabe quando é que nós vamos nos encher com o Espírito Santo? Quando nós começamos a agir como comunidade, quando nós estivermos juntos. Olha, tudo que eu falei aqui, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando uns aos outros. Isso você não faz individualmente, você não consegue, é só com várias pessoas, com vários irmãos. Eu fico pensando naqueles irmãos que querem ficar em casa, só participar do culto pelo YouTube. Aqueles que não querem congregar na igreja, são conhecidos desigrejados. E aí? Ah, não, mas eu vou orar. Mas qual a referência que você tem? Não, eu tenho a referência do John Wesley. Ele orava. George Whitefield, Dwight Lyman Moody, ele orava. Carlos Finney, o homem que orava 8 horas por dia, era cheio do Espírito Santo. Mas tem um detalhe, querido, a biografia conta essas histórias, mas conta a história de um homem, simplesmente daquele indivíduo, mas você não sabe os processos que ele passou, vocês não sabem tudo aquilo que lhe aconteceu. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre o povo, quando eles estavam orando em conjunto, juntos, o Espírito Santo veio. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós fazemos isso, meus queridos, como igreja. Você não pode cear sozinho, não pode, porque a ceia é em comunhão com os irmãos. Esperai uns pelos outros, comunhão. O primeiro ambiente, meu querido, que é afetado quando nós somos cheios do Espírito Santo, é a comunidade, é a igreja que nós vivemos, é onde nós estamos inseridos como cristão. Comunidade, a igreja. As pessoas, você começa a sentir mais desejo de estar junto com os irmãos. Ah, mas aquele irmão lá, não dou muito bem com ele, está na hora de começar a pegar na mão. Vamos? Breve testemunho. Tinha um irmão em Diadema, ele não ia muito com a minha cara, eram uns obreiros. Não sei porquê, ele brincava comigo. Eu pregava no domingo, se ele tivesse oportunidade no próximo domingo, ele começava a querer desfazer tudo aquilo que eu preguei. Aí teve uma vez, um dia que ele pregou, e eu sabia que ele estava falando de mim. Quando ele terminou de pregar, acabou o culto, eu subi no altar, falei, meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Aí com aquele sorrisinho, eu falei, meu irmão, eu te amo. Aí meu irmão fez, eu te amo. Aí ele olhou para mim assim, meu irmão, também te amo. Me deu um abraço. Desde aquele dia, as coisas mudaram. De tal maneira que eu preguei no domingo, e quando foi no outro domingo ele pregou. E ele falou, meus irmãos, você lembra que o irmão Osmar pregou semana passada? Salmo 121, ele falou sobre isso, falou sobre aquilo, tal. Comunidade. Meus queridos, a busca pela plenitude do Espírito Santo não é algo individual, mas sim em conjunto, em união. Depois que nós aprendemos como ser cheio do Espírito Santo, vem quais são as ações de quem está cheio e anda na plenitude do Espírito. Paulo ele vai começar a trazer todo um desenrolar. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos lá. Primeira, versículo número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo, a influência na família vai começar agora.
no ambiente familiar, vai começar o resultado. É dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Não adianta para fora você ser uma coisa e dentro da sua casa você é totalmente outra. Eu pastorei uma igreja por 4 anos mais ou menos. 4 anos e ainda fiquei mais um ano lá ajudando o pastor que me substituiu. 5 anos praticamente pastoreio. Eu era muito novo quando me colocaram para pastorear, para dirigir a igreja. E eu era aquele pregador que pregava em congresso, e fazia aquele movimento, aí era bom demais. Você chega, prega aquela coisa toda, aí você vai para a igreja, você quer fazer a mesma coisa. Aí os irmãos ficam com aquela alegria, aquela animação, glória a Deus, aleluia! E quando era na segunda-feira, estava a briga arada dentro da casa do irmão. Obreiro brigando com a esposa, obreira brigando com o marido, xingando, falando palavrão. A gente às vezes escutava, sabia. Eu percebi uma coisa, não adianta gritar e espernear. Não adianta vir irmãs profetizando, falando em línguas, aquela coisa toda. E depois eu só sabia das coisas que estavam acontecendo na casa. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E eu comecei a mudar meu jeito de pregar. Eu comecei a pregar a questão da família para ensinar, para instruir. E uma das coisas que eu vi, querido, olha, um dos resultados da pessoa que está cheia do Espírito Santo, um dos ambientes é a família. E Paulo vai começar falando para a mulher: mulher deve ser sujeita, submissa ao marido, como ela é ao Senhor. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja ela está sujeita a Cristo, a mulher também deve ser sujeita ao marido. Quantos aqui são sujeitos a Cristo? Você faz por obrigação? Porque você é obrigado? Você se sente forçado? Do mesmo jeito, é a sua submissão para o seu marido. E não é estar abaixo. Se submissa, as pessoas acham que é estar abaixo, que é aquela coisa. Não, não é isso, não. E o interessante, no original grego, a escrita, não tem a palavra submissão. Foi colocada, por quê? Porque na nossa Bíblia, houve-se a separação. Se você for ver o versículo 21, ele tem aqui o seguinte tópico. O versículo 21 vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros num temor de Deus. Aí tem aquele subtítulo: os deveres da mulher, os deveres do marido, família e por aí vai. Como teve a separação dos versículos, aquelas coisas todas, foi necessário colocar essa submissão para contextualizar o versículo anterior. Porque Paulo estava falando o seguinte: olha, sujeitai-vos uns aos outros. E como é que a mulher deve se sujeitar? E como é que deve ser essa submissão uns aos outros? Primeiro, a mulher deve ser submissa ao seu marido, como ela é a Cristo. Aí vai continuar com o marido. O marido deve amar a sua mulher. Uma mulher, tá? Uma só. Não é várias não, é uma só. Deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Como é que o homem, o marido, se submete à sua esposa, amando ela? Essa que é a submissão, no temor de Deus, amando a sua esposa. E um detalhe: amar a esposa como a si mesmo. Você tem amor próprio? Eu tenho. Eu me amo. Se eu não me amar, eu estou lascado. Só vou ter outra pessoa que vai me amar, que é Cristo. Pelo menos um está me amando. Mas eu me amo. E como eu me amo, querido, eu não vou fazer mal para o meu corpo. Eu não vou fazer mal para a minha própria pessoa. Porque eu me amo. Então, eu devo amar a minha esposa como eu amo a mim mesmo. Isso vai ser forte. Se você não tem amor próprio, você como marido, então não case, porque você vai ter que amar a sua esposa como você se ama. E se você não se ama, se você não se respeita nem a você mesmo, você não vai respeitar a sua esposa. Fique solteiro, é melhor. É bem melhor. Olha, não aborreça a esposa, mas alimenta e sustenta, assim como Cristo sustenta a igreja. Vai ser o versículo número 29.
E Paulo começa a trazer muitas mais coisas. O resultado, querido, de nós sermos cheios do Espírito Santo, ele atinge o ambiente familiar, o marido e a esposa e o marido. E vem o seguinte: vem os pais para com os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 vai dizer o seguinte: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Nós temos duas coisas aqui, dois contrastes. O primeiro contraste é a questão dos filhos obedecer aos pais. Como resultado de ser cheio do Espírito Santo, você como filho deve obedecer aos vossos pais. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Não venha dizer para mim que você é cheio do Espírito Santo enquanto está na igreja. Levanta o braço para cá, canta, fala em língua e por aí vai. Não adianta. Se você não obedece ao seu pai, se você não obedece a sua mãe, se você não está honrando os seus pais, para mim não vale de nada. Não tem valor algum. Porque o resultado de você ser cheio do Espírito Santo é você ser obediente aos seus pais. Amém? Tá pesado? Tá difícil, tá? Vamos continuar, vamos apanhar mais um pouquinho. Meus queridos, um outro detalhe, como resultado, os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos, mas criarmos na doutrina e na admoestação do Senhor. O pessoal aqui da igreja deve lembrar, que eu já falei. Se você lê essa palavra pais, você pensa no quê? Pais masculino ou feminino? Você pensa nos dois, né? A nossa língua, ela tem um sério problema. Quer ver? Quando eu falo pai masculino, eu estou me referindo a quem? Ao homem. Quando eu falo mãe, eu estou me referindo a quem? A mulher. Agora quando eu falo pais, eu estou me referindo a quem? E se for só o masculino, como é que eu falo? Eu uso a mesma palavra para pais. Na língua inglês existe uma separação. Quando eu vou falar pai, eu uso a palavra father, ou dad. Quando eu vou falar mãe, eu uso a palavra mother. Quando eu vou falar pais, ambos, os dois, homem e mulher, eu uso parents. Quando eu quero falar pais masculino, eu uso fathers. Mãe, mothers. É diferente. E no grego tem essa mesma separação. E a palavra que está sendo utilizada aqui no original grego é se referindo aos pais masculino, homens. A responsabilidade de criar, ensinar e instruir é maior do homem. A maior responsabilidade é do homem. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me preparar melhor para ensinar o meu filho. Porque ela vai falar o seguinte, olha, vocês devem, versículo número 4, vai falar o seguinte: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vocês têm a responsabilidade, como resultado de ser cheio do Espírito Santo, você como pai, mas também não descarta a mãe, vocês têm a responsabilidade de criar os seus filhos na doutrina do Senhor. Ensinar os seus filhos, instruir os seus filhos, e não provocando a ira deles, não forçando a barra, ensinando e instruindo.
Primeiro ambiente que é afetado quando nós somos cheios do Espírito Santo, comunidade, igreja. Qual que é o segundo ambiente? A família. Há um respeito entre o marido e a mulher. Há um respeito entre os pais e os filhos e os pais. É diferente. E o terceiro e último ambiente é um ambiente social. Paulo continua. Versículo de número 5. Vós, servos, ou seja, vocês, funcionários, obedeçam ao vosso Senhor, ou seja, obedeçam ao seu patrão. Como a quem? Obedeçam o Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, como a Cristo. Eu, como funcionário, eu devo respeitar, eu devo honrar o meu patrão. Muitos e muitos funcionários que se dizem cristãos não honram os seus patrões, mentem para os seus patrões. Não é aqueles calotinhos, não vou trabalhar porque eu quero viajar, aí vou dar um migué aqui, arrumar um testado falso aqui, fazer alguma coisa aqui, aí eu pego o feriado. Não dá. A gente, como funcionário, nós devemos honrar os nossos patrões. E o contrário, o patrão deve fazer o quê? Não servindo à vista como para agradar. Vós servos, obedeceis aos patrões, também na sinceridade, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas com servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizera, seja servo, seja livre. E vós, senhores, ou seja, vocês patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Tem que haver o respeito do patrão também para com o funcionário. Tem muitos cristãos que são patrões que têm empresas que massacram os seus funcionários, que humilham os seus funcionários, que não respeitam os seus funcionários, os direitos que eles têm. O funcionário, ele tem dever e também tem direitos. E nós, como patrões, devemos respeitar aquele que tem empresa que contrata pessoas. Amém, querido? Quero te convidar a você ficar de pé, em nome de Jesus. Meu time aqui já acabou. Para ser cheios do Espírito Santo, nós temos que estar em união, em unidade, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, sujeitando uns aos outros. Haverá resultados, os resultados vão se refletir na nossa família, no nosso ambiente familiar, e vão resultar também, querido, no nosso ambiente social, aonde nós estamos. É diferente, querido. Eu quero que você entenda uma coisa: sermos cheios do Espírito Santo é uma ordem divina, é um mandamento dado por Deus. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo, devemos tomar atitudes que refletem a comunidade, a igreja, a família e a sociedade. Agindo assim, seremos cheios e andaremos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. O meu desejo é que você venha ser cheio do Espírito Santo. Nós somos vasos, e como vasos nós recebemos o Espírito de Deus, nós devemos transbordar dele. Só que às vezes o vaso tem uma pequena trinca, uma pequena rachadura, que pode fazer com que o líquido venha vazar. O Espírito Santo é apresentado muitas vezes como água, é um dos símbolos dele. E às vezes essa trinca, essa rachadura, esse buraco impede com que venhamos cheio e transbordar. Se eu pegar um vaso, lá no Ceará a gente tinha aquelas bacias, aqueles balões de água lá no sítio, não sei se você já chegou a ver, a gente ia no açude,
um cangaia no jumento, enchia de água, trazia. Era difícil. E tinha aqueles vasos de barro, grandão, pote, grande, rapaz. A melhor água que tem para você beber. É sensacional, com um copo de alumínio. Tem que ser alumínio, não pode ser de vidro, é alumínio. O gosto é diferente, não sei, a gente não sabe por quê, mas quer esses animais lá perto, aí a gente vai enchendo, transborda. E quando a gente começa a encher, mas se for transbordando, o pote que estiver do lado, ele acaba sendo afetado. Quando você é cheio do Espírito Santo, querido, de tal maneira que você transborda, o próximo vaso que está do seu lado, seu irmão, ele também começa a sentir, ele também começa a receber, por causa de você. Arian Tui, Candoria Manar. A banda, vem, sobe aqui. Canta o último hino que nós louvamos. O Senhor quer nos encher, querido. Você aprendeu como ser cheio. Uma das coisas é nós cantarmos, adorarmos ao Senhor. Esses dias que nós iremos passar aqui serão momentos inesquecíveis, a qual nós iremos submergir na presença de Deus. Vamos ter aquela imersão, nos derramar diante de Deus, de verdade. O Senhor tem grandes coisas para a gente, querido. Eu cheguei aqui de um jeito, e se eu fosse agora embora para casa, ia ser totalmente diferente. Você acordar cedo, para 8h30 da manhã, você começar um culto, é difícil. É difícil. Mas fazia tempo que a gente não fazia isso. A última vez que eu fiz isso foi em 2014, quando eu participei de um seminário. Foram 5 dias, dentro de um hotel, com vários crentes, várias denominações, e todo dia a gente chorava, todo dia, porque nós estávamos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra e tendo comunhão uns com os outros, e nós saímos de lá transbordando o Espírito Santo. Esses dias que nós vamos passar aqui, querido, que venha a ser dias em que vocês venham aproveitar cada oportunidade, cada momento. Nosso irmão falou uma coisa maravilhosa. Olha, quando você entrar, antes de começar, fale com seus irmãos, dê um abraço, fala com ele, fala assim: bom dia, seja bem-vindo, é uma alegria ter com você aqui. Quando eu vou dirigir o culto na minha igreja, eu sempre falo para os irmãos: olha, você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, você deu a paz do Senhor para ela, mas você já deu uma boa noite para ela, você já tentou falar com ela. Vamos parar simplesmente com o jargão de crente, vamos conversar de verdade, vamos aproveitar esse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos pedir para que o Senhor venha encher esse ambiente com a sua glória. Oh Senhor, você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero te pedir, você vem aqui à frente. Quem não é batizado? Todos são? Então é uma manhã de restauração, de renovo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Jesus, que o Senhor possa restaurar o teu povo aqui, Senhor, a tua igreja, que o Senhor possa restaurar aqueles que estão aqui presentes, Senhor, que haja o derramamento do teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha inundar esse ambiente com a tua presença, Senhor, que nós vamos sair daqui transbordando de ti, Senhor, restaurados, renovados, ó Pai, desejosos do Senhor. E Candoriamariar. Esta manhã, Senhor, é manhã de restauração, é manhã de renovo, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor, queremos mais de ti, Senhor. Ó querido, você que não falava em língua, fale línguas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja restaurado, seja renovado, seja transbordado pelo Espírito de Deus.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Cantando hinos espirituais, salmodiando ao Senhor dentro do vosso coração. Que você louve ao Senhor com todo o seu coração, querido, com o seu coração voltado para Jesus, para o Deus Todo-Poderoso. E esta manhã vai ser uma manhã a qual há uma restauração, um renovo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Oh!